Seja Deus, a paz do Senhor, todos, amém. Cumprimento também os nossos irmãos, aqueles que já estão em Cristo Jesus e aqueles que também ainda não estão, que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Que Deus abençoe a todos. Glória a Jesus. Aleluia. Interessante, né? Quanto tempo que eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra, mas todas as vezes que eu vou ministrar a palavra, Jesus amado, misericórdia. Até o Zizê dá um sorriso aí para me ajudar. Meu Deus, aleluia. De vez em quando dá um glória a Deus, aleluia, ajuda nós aí, tá bom? Bom, eu preparei uma palavra baseado naquilo que me foi dado, né? A missão que me foi dada. Eu ouvi aqui o nosso querido Pedro e o nosso querido Márcio trazendo para nós o texto onde se fala de Bartimeu. Aliás, Bartimeu é um dos textos mais usados em campanha de cura e libertação, né? Porque esse homem foi um grande exemplo dentro da história do Evangelho, né? E nessa campanha de cura e libertação, eu procurei um tema para a mensagem, e me veio ao coração para falar sobre postura de vencedor. Os irmãos me conhecem já há muito tempo, sabem que eu não sou muito de ficar falando de bênção, né? O Senhor me levantou mais para chamar assim, sempre atenção, para que nós nos preparemos para o reino eterno, mas eu creio no Deus da bênção, né? Tenho sido abençoado por Deus já há bastante tempo, e eu sei que o Senhor tem bênçãos para nós, né? Tem bênção para você, tem bênção para aquele que está assistindo na sua casa, ou de repente lá no trabalho, né? De vez em quando dá uma escapadinha, enfim, assiste ali e é bênção. E baseado naquilo que o Senhor nos promete pela palavra, dizer que nós somos nele mais que vencedores, e dentro do tema onde ele fala que nós somos, do texto em que ele fala que nós somos mais que vencedores, aparece ali uma série de problemas. Romanos 8, né, vai ser narrado ali, né, espada, morte, perigo, mortandade, vai aparecer um monte de coisa ali, que vai trazer assim um certo conforto para nós, no sentido de que o Senhor, no versículo 37 de Romanos 8, ele vai falar em tudo, em todas as coisas, somos mais que vencedores. Ele está falando a respeito de coisas ali absurdas, que às vezes acontecem, que às vezes sucede na nossa vida, e mesmo sendo servos de Deus, quantos de nós passamos por dificuldades, passamos por aflições, mas a promessa para nós sempre foi e sempre será de que nós somos vencedores. Então nós temos que ter, antes de tudo, postura de vencedor. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Me ajuda aí, diga aí, eu sou vencedor em Cristo Jesus. Vamos melhorar isso, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, né? Eu sou muito mais que vencedor em Cristo Jesus. E quando nós entramos nesse texto da palavra de Lucas, você pode até pegar na sua Bíblia, não é muito, né? Lermos novamente, no capítulo 18 do Evangelho que escreve São Lucas. Aliás, essa passagem aqui de Bartimeu, ela não aparece só no Evangelho de João, nos outros evangelhos aparecem, né? Aparece Marcos, aparece Lucas e Mateus, essa passagem aparece aqui. E nós vamos ler aqui que um homem miserável, um homem que vivia uma situação assim deplorável, ele tem uma atitude de boa postura como vencedor, embora vivendo num momento de crise, vivendo num momento de aflição e de dificuldade, porque é bom que se diga que esse cego, alguns não param para pensar que esse cego, ele não era um cego de nascimento. E quem usa óculos hoje, como é o meu caso, sabe que é complicado. Você, enquanto jovem, né, e não teve problema desde a infância, enquanto jovem enxergava bacaninha, enxergava tudo legal, e de repente você começa, a idade vai chegando, né, para alguns vai complicando a visão. Nós que temos esse problema, porque não são todos, graças a Deus, depois de uma certa idade, nós vemos como é difícil, como é ruim ter que usar o tal do óculos. É muito ruim, né? Os irmãos que usam óculos podem dizer isso. Dá vontade, de vez em quando, é um tal de tira o óculos, põe o óculos e tira o óculos. É horroroso usar óculos, né? Eu, pelo menos, não me acostumo.
Agora imagina só alguém que teve a visão, alguém que sabia o que era ver as coisas, que contemplou tantas e tantas coisas, e de repente ele fica cego. Essa é a situação de Bartimeu. Eu acredito que o pior do que nunca ter enxergado é ter enxergado e perder a visão. De repente você entra para um escuro total, você não vê mais nada, não sabe o que se passa lá fora e só vive na base do barulho. Você ouve o barulho e por meio do barulho você se move. E foi exatamente isso que aconteceu com Bartimeu, né? O texto vai dizer a respeito disso. Eu estou aqui introduzindo essa palavra, já estou aqui falando alguma coisa que eu senti assim de passar para os amados. A situação desse homem era muito complicada, não era complicada, era muito complicada. Então ele vai, a narração aqui vai vir para nós assim: aconteceu que ao aproximar-se, eu estou em Lucas, 18, do versículo 35 ao 43, onde o Senhor diz assim, a palavra do Senhor diz: aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. A situação dele era terrível. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele, presta atenção: Senhor, que eu torne a ver. Então ele já via, antigamente ele via, anteriormente ele enxergava. Ele vai dizer: que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia. Ele tornou a ver e seguia, o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Amados irmãos, uma das coisas mais lindas que eu vejo em Deus, no nosso amado Deus, é quando eu vejo a palavra nos mostrando que Deus não se alegra com a injustiça, não é? O mesmo Deus que fez, ou seja, o mesmo Deus que operou na vida de uns, Ele opera na vida de outros também. A questão, amados irmãos, é a postura do vencedor. Há muitos e muitos de nós que sabemos o que Deus pode fazer. Deus é aquele que opera maravilhas, que operou no passado, e Ele não se alegra com a injustiça, mas Ele se regozija com a verdade. Isso é claro, o amor, O amor regozija-se com a verdade. Deus é amor, então Ele tem prazer em abençoar os teus filhos. Quando Ele vê alguém, é o mesmo sentimento que você tem quando você vê alguém miserável, alguém pedindo na rua cego, é o mesmo sentimento. Jesus teve compaixão daquele que se aproximou dele e pediu que ele usasse de misericórdia, gritando e dizendo que ele era o Messias, porque ele gritava: Jesus, filho de Davi. Quando ele fala filho de Davi, ele está dizendo: ele é o Messias, ele é o Salvador, é aquele que pode fazer. E nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele é o Salvador, Ele é o Messias, e Ele pode fazer. Ele está aqui nessa noite para fazer maravilhas. 2 ou mais reunidos no seu nome, Ele se faz presente. E Jesus não se faz presente tão somente para tomar um espaço, mas Ele, quando se faz presente, é para fazer alguma coisa. Ele fez na minha vida, e certamente Ele fez na sua vida, certamente Ele fez na vida daqueles que estão assistindo do outro lado. Tanto é que a palavra de Deus está chamando a atenção dessas pessoas. Se o Senhor nos chamou para dentro desse lugar, sentimos o desejo de estarmos aqui, é exatamente porque Jesus já fez um dia. O mesmo que fez ontem, Ele pode fazer hoje. O mesmo que fez no passado na vida desse homem, pode fazer também na sua vida. E eu quero encher o seu coração da certeza de que Deus tem poder para fazer maravilhas e mudar a sua história. Nós temos a oportunidade de sermos abençoados. A questão é a forma em que nós nos aproximamos dele. Porque quando nós ouvimos uma palavra onde vem para nós
um incentivo para nós acreditarmos que a situação vai mudar, que o quadro vai se reverter, automaticamente vem à nossa mente: será que isso vai acontecer? Entrou o será, já não é a postura de um vencedor. Não, eu sou vencedor em Cristo Jesus, essa barreira vai cair por terra em nome do Senhor. Eu vou obter vitória. E essa foi a postura desse homem. Esse homem se aproxima do Senhor, acreditando que Ele seria a sua única solução. E talvez alguém que esteja ouvindo do outro lado pense também: Ele é a minha única solução. E de fato Jesus é a única solução do ser humano que existe na face dessa terra. Então nós devemos olhar para a nossa condição, olhar para as nossas aflições, para as nossas necessidades e nos apresentarmos, nos colocarmos diante dEle com fé. Aquele que se aproxima dEle deve ter a convicção de que Ele é vivo, que Ele morreu, mas Ele ressuscitou para estar no meio de nós e para nós pedirmos para Ele nos abençoar. Ele é um Deus de amor. O amor não se alegra com injustiça. Ele não quer abençoar uns e deixar de abençoar outros, mas tem alguns que chegam com postura de vencedor. E aí, irmãos amados, a coisa acontece. É dessa forma que nós temos que nos aproximar. Talvez alguém esteja dizendo: mas como é que eu tenho pedido a Deus tantas e tantas vezes? Continue perseverando, continue buscando, continue ali na presença do Senhor, porque esse homem, a Bíblia não conta quanto tempo, mas esse homem, ele era um pedinte, era alguém que tinha recebido uma capa. Alguém do meio dos historiadores dizem que aquilo era uma ordem para poder pedir. Isso não é confirmado, não há unanimidade nisso, mas os romanos parece que fornecia lá uma capa, parece, eu não tenho convicção, eu não consegui pegar ali com convicção, com a certeza, mas aquela capa já demonstrava que aqueles pedintes que ficavam no caminho de Jericó, eles se achegavam, eles poderiam chegar e pedir o socorro das pessoas. Ele vivia uma vida miserável. Imagina só, alguém perdeu a visão e de repente ele tem que pedir esmolas. Gente, como é triste você se encontrar com alguém que enxerga pedindo esmolas. O julgamento vem para aquele que aparece como cego. Será que ele enxerga mesmo? Será que ele é mudo mesmo? Será mesmo que ele é um necessitado? Será? Fica aquele monte de será. Não é assim? Esse homem era alguém que agia dessa forma. Ele tinha que chegar e pedir. E quantos nãos esse homem deve ter ouvido, humilhado e se lembrando de que quando ele via, muito provavelmente a situação era outra, penso eu. E ele pedia, mas nada acontecia. Mas de repente passa alguém que é a solução, porque Jesus é a solução. Jesus é a única solução, amados irmãos. Eu caminhava, quase 42 anos atrás, eu caminhava pensando que estava tudo certo na minha vida. Eu andava para todo canto, e as pessoas, eu jogava futebol, as pessoas batiam palma, eu gostava, eu estava animado, conheci tantas coisas legais, na visão humana, aquilo inflava meu ego, era uma coisa maravilhosa, mas de repente numa praça eu perdi a memória. A minha memória foi embora. Os irmãos aqui da CCT já estão cansados de me ouvir falar, mas foi exatamente isso, porque eu questionei a existência de Deus. Quantas e quantas pessoas que nos ouvem falar isso e questionam a existência de Deus, questionam se Deus pode fazer, mas Deus pode fazer todas as coisas. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Essa é a postura, deve ser a postura de um vencedor. E eu há 42 anos atrás, aproximadamente, eu recebi o toque do Senhor. Alguém colocou uma Bíblia no meu peito, orou por mim, eu cantei um cântico que eu nem conhecia. E a minha visão voltou a ser normal, porque eu estava no escuro. É algo incrível que aconteceu comigo nesse tempo passado, esse tempo que eu passei. Mas desde aquele momento, eu conheci esse Deus de Bartimeu. Eu conheci porque eu pedi o socorro sem saber. Alguém pediu socorro sem que soubesse a minha condição. Alguém me levou para casa, guiado pelas mãos, e eu passei uma semana no escuro, mas o
Deus de Bartimeu estendeu as mãos para mim, e eu nem tinha postura de vencedor, porque eu não conhecia esse lado, mas você já conhece esse lado. Você sabe que você tem um Deus que opera maravilhas e faz milagre acontecer. Quantas e quantas vezes nós cantamos, nós saltamos, cantamos, batemos palma, mas, amados irmãos, quando vem a situação adversa, e aí nós pensamos, será que Ele pode fazer? Ele pode fazer. Se você olhar lá no início da sua história, principalmente os que são mais velhos de fé, para pensar no que Deus já fez, irmãos, quantas coisas Deus já fez por você. Se não fosse o Senhor que estivesse do seu lado, ó Israel, que o diga, você é o que é hoje. E se não é ainda, será. Se você tiver uma postura de vencedor, você é o que é, porque o Deus que trouxe Jesus à existência para que Ele vivesse em nosso meio, esse Deus socorreu aquele homem e socorreu você da mesma forma. E Ele vai continuar agindo, Ele vai continuar fazendo, porque Ele é bom em todo tempo. Interessante que a salvação para Bartimeu veio assim, em todos os níveis, porque Deus, quando trabalha de um lado, Ele trabalha de todos os lados. É a nível de corpo, é a nível de alma, é a nível de espírito. Deus se faz um conosco, irmãos. Nós somos um só, nós temos o Espírito de Deus. Olha só que benefício que Deus nos prestou quando Ele nos chamou para perto. A cegueira, irmãos, e a miséria representa a necessidade total de dependência de Deus. E agora eu venho falar para vocês de uma cegueira que não é a cegueira física, mas a cegueira espiritual, que não deixa perceber que existe algo que pode acontecer, existe mudança que pode acontecer, não só na sua vida. Graças a Deus eu não preciso de nada, está tudo bem na minha vida, mas nós somos cercados por pessoas que precisam ver na nossa vida a luz e receber o sal da terra. Nós somos o tempero desse mundo, e se nós não tivermos postura de vencedor, eu não estou falando de arrogância, eu não quero falar de soberba, eu não quero falar de orgulho, porque isso é coisa de Satanás, isso é coisa do inferno, mas eu quero falar para você a respeito daquele que te deu a força para que você recebesse vida abundante. Hoje você é o que é, porque Ele fez na sua vida, e a sua vida vai ser reflexo para o outro que precisa receber o benefício que você recebeu. Certamente Bartimeu, irmãos, ele foi ali uma boca de Deus falando, como desde o início da minha conversão, sempre falando de Jesus. Nunca cessei de falar de Jesus, as pessoas corriam de mim, até hoje ainda. Ontem mesmo eu estive lá no UTI de Taubaté, e aí eu saí, me encontrei com um rapaz que me afrontou uma vez. Eu encontrei com o rapaz, eu estava saindo, aí de longe ele gritou, ele estava no meio do povo esperando ali numa fila de espera para fazer visita também. E aí a hora que eu saí, passei na roleta, eu escutei chamando, ô Gilmar. Aí eu olhei, eu não conhecia, eu falei, olá, e aí, tudo bem? E fui disfarçadamente chegando perto dele, querendo dar a impressão que eu conhecia, para ver se eu conhecia, para conversar com o camarada. Quando eu cheguei mais próximo, eu olhei para ele e falei, miserável, um dia você me maltratou, um dia você falou mal, um dia você me xingou, um dia você me afrontou, mas ele me tratou com tanto jeito, com tanto carinho. Ele falou para mim, aonde é a sua igreja? Ô glória, olha só gente, aonde é a sua igreja? A minha igreja é em tal lugar. Ele falou, eu já fui lá na sua igreja uma vez, né? Mas ele veio para acompanhar alguém que tinha familiar de alguém que tinha falecido, tinha sido assassinado. Os irmãos lembram dessa história, né? Aí me tratou tão bem. Gente, Bartimeu foi luz naquele tempo. Hoje nós falamos de Bartimeu, mas existem pessoas que falam de você. E não usa o Bartimeu como exemplo. Aquele homem ali, não acredito, aquele cara ali, ele está na igreja, o Bruno está na igreja. Sim, o Bruno está na igreja, ele está firme em Jesus. Se Jesus salvou o Bruno, se Jesus salvou o Gilmar, se o Senhor salvou o Fabiano, Silvano e outros mais, Ele pode me salvar também. Se o Senhor fez na vida do Neco, Ele pode fazer na minha vida. É isso que Deus quer fazer conosco, irmãos. Mas nós temos que ter o quê? Postura de um vencedor. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Não tem essa de churumingo.
Ai meu Deus, ó céus, ó terra, o que eu vou fazer? Onde é que está Deus? Irmãos, Deus está guardado no meu coração. Nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos Senhor, Ele cuida de nós, e mesmo no momento de dificuldade, nós não podemos ser cegos, porque a maior cegueira, irmãos, é aquela que não nos deixa perceber que nós somos dependentes de Jesus, e que se nós estamos em pé, porque Ele tem cuidado de nós, Ele tem feito maravilhas. Bartimeu era martirizado pela sociedade de maneira total e irrestrita. Eu não sei se você já fez isso, talvez já tenha visto, que Deus o perdoe, como também já me perdoou. E está vindo alguém de longe, você fala assim, eu vou desviar, vou sair por aqui, porque essa pessoa aqui é complicado demais, né? Eu não sei se isso aconteceu, mas já aconteceu na minha história nesse tempo todo, infelizmente já aconteceu. As pessoas se desviavam de Bartimeu, ninguém queria nada com ele. Não parecia que não havia solução para aquele homem, e de fato a solução era carregar aquela capa imunda e dormir em qualquer lugar, e ser ali, maltratado pela sociedade. Mas, amados irmãos, Jesus deu atenção para ele, como deu atenção para mim, como deu atenção para alguém que talvez você tenha visto lá fora e tenha dito, não há jeito para aquela pessoa. Ele deu um jeito, quando soube que era Jesus, porque ele ouviu o barulho. Ele ouviu o barulho, ele não via, mas ele ouvia. E quando ele ouviu o barulho, ele pergunta, que barulho é esse? Alguém diz, é Jesus de Nazaré, é Jesus está passando. Agora presta atenção num detalhe, irmãos, que quando você está afinzão mesmo de ver Jesus, de partir para cima e de buscá-lo, sempre vai ter alguém que vai querer impedir o seu caminho. Sempre vai ter, até uma vozinha de manhã. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas certamente aconteceu. Você levanta com um punhado de plano, eu vou fazer isso para Deus hoje, eu vou fazer aquilo outro, né? Eu tenho isso para fazer, aquilo, vou ler 20 capítulos da palavra de Deus e tal, e vem uma vozinha e fala, deixa para depois. Alguém que já ouviu a voz, deixa para depois, não precisa fazer, você vai fazer essa visita, não precisa fazer essa visita, faça essa visita amanhã, vai ter culto à noite. Quantos irmãos que hoje o Senhor falou com eles, assim, no seu entendimento, o Senhor falou no seu espírito, falou, olha, não é para a igreja hoje, e ele amanheceu até pensando, eu vou para o culto hoje eu vou para o culto, mas uma vozinha veio e disse pedacinho, fique em casa, né? Desfrute aí, é bom, estar junto com a família, é bom, irmãos, mas tem tempo para tudo debaixo do céu. Quando é para trabalhar, quando é para ir para a empresa, meu irmão, quando é para ir para a empresa, quando é para bater o cartão, não adianta ali vir aquela vozinha, não vá, porque se você não vai, você vai ser mandado embora. E se você for mandado embora, falta o feijão, falta o arroz, e falta a mulher falando para você assim, vai trabalhar, vagabundo. É assim, não é? Gente, é complicada a situação, não, mas para trabalhar sim, nós vamos nos esforçar, vamos fazer. Mas aquela vozinha veio, Bartimeu percebeu que era Jesus, e ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Aí apareceu um monte de gente falando, não importune o mestre, deixa ele, não fale nada, fique quietinho aí. E cada vez mais ele gritava mais alto, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. É assim que deve ser a nossa postura. A situação está ruim, se achega diante de Deus, busque a Deus. Quando o Espírito de Deus falar para você, o seu lugar não é ficar em casa, mas ir para a igreja para orar. Tem gente orando na igreja, você podendo vir, venha para a casa do Senhor orar. Vai haver uma vozinha que vai dizer para você, não faça isso, não precisa fazer. Como houve uma voz para Bartimeu dizendo, não faça isso, não atormente o mestre. E na verdade, quando alguém diz isso ali, o Senhor Jesus, Ele ouve a voz. Ele ouve a voz daquele que clama seu socorro. Ele tem ouvido a sua voz, Ele tem ouvido a minha voz. E quando Ele chama para perto, Ele diz, vem para perto de mim. Quando você chega para perto dEle, você não vê os olhos lindos de Jesus, você não vê o rosto lindo de Jesus, você não vê os cabelos de Jesus, mas Ele contempla você por completo. Ele sabe quem você é fisicamente, e Ele sabe o que se passa dentro do seu coração, e a necessidade que você tem.
E aí esse homem chega para perto, e o que o nosso Jesus faz? Diz a Bíblia que quanto mais ele gritava, mais o povo dizia: não atormente o mestre, não faça isso. Não faça isso. Jesus notou que aquele homem era um homem aflito. Nós estamos numa campanha de cura e libertação. Irmãos, precisamos ser curados da nossa cegueira espiritual. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que fez os céus e a terra. Olha só, gente, meu Deus, quanta coisa que nós olhamos e não entendemos, não vamos entender nunca. Criação de bichinhos que você não entende nem o porquê, e não precisa nem entender porquê. Já falei para vocês que lá na minha casa, e desde quando eu falei, sumiu o pardalzinho de lá, mas o pardalzinho que entrava, sentava na guarda da minha mesa, da minha cadeira, né? Sentava ali, ficava olhando: nossa, mas que carinha estranho é esse? Onde se viu? Será que ele não tem medo? Mas não tem medo, não tinha medo, ficava ali, pulava lá, para lá, para cá. Aí desde o dia que eu quis filmar ele sumiu, nunca mais ele voltou, né? Quis filmar, porque era um negócio inédito. Eu estava aqui, ele pulava ali na guarda da cadeira, eu olhava, eu queria até de vez em quando, eu queria não doido falar com ele: fica aqui quietinho, né? Um dia eu tentei filmar ele foi embora. Jesus cuida dos passarinhos, irmãos. Lá na minha casa eu tenho uma atitude de doido, minha esposa não acha muito legal, mas eu tenho, então eu compro lá as comidas de passarinho. De vez em quando dá uma doideira, eu vou ali na loja onde tem lá umas quirerinhas e uns alpiste, né? Alpiste é caro, né, Neco? Oh, meu Deus. Então eu como um pacotão de quirerinha e eu compro um punhadinho de alpiste. Aí eu jogo num cantinho e eu fico sondando para que o gato não coma o bichinho. Eu junto aquele montão, né, passarinho, eu fico olhando, o canarinho fica lá em cima, até canarinho vai lá, né? Canarinho, coleirinho, fica lá em cima da antena, ele fica fazendo um barulhinho dele lá, e eu fico disfarçando que eu não estou vendo ele, sondando o gato, porque tem um gato também que fica esperto, né? Fica esperto, pertinho ali para pegar o bichinho. Aí eu olho com a cara feia para ele, que não precisa nem fazer muita força para ser cara feia, e ele cai fora dali, né? O gato, e os bichinhos descem ali. Gente, Deus cuida dos passarinhos. Deus tem um cuidado especial, sabe, com os passarinhos. Eu fico pensando: mas o que eu estou fazendo? Que jogando quirerinha aqui nisso aqui, que... Não vai ser difícil chegar na minha casa, enquanto eu estiver assistindo uma pregação, alguma coisa, estou assistindo, eu estou moendo uns pedacinhos de pão, estou moendo uns pedacinhos de pão, estou cortando uns pedacinhos de pão, tudo picadinho. Chegar em casa, vai ver lá que sempre tem uma vasilha de pãozinho, então eu jogo pão, né? É assim que Deus trata de nós, irmãos. Enquanto nós estamos aqui, Deus está fazendo a terra produzir. Tem gente que plantou, a terra está produzindo o fruto que você vai comer, o feijão que você vai comer, o arroz que você vai comer, o legume, a fruta está sendo dado por Deus. Agora, se Deus cuida bem dos passarinhos, Ele não vai cuidar de nós? Se Deus age na vida deles, se Deus cuida dos lírios do campo, Ele não vai cuidar de nós? Mas nós temos que ter postura. Jesus chamou e chama ele para perto. Chama ele para perto e faz uma pergunta que parece absurda, né? Se você ainda não se sentiu chamado, entenda que ele chama e às vezes você nem percebe. Ele faz a pergunta para você: o que queres que eu te faça? Eu já ouvi até alguém saindo com chacota no meio do povo de Deus. Alguém: como é que pode Jesus chegar e perguntar: o que queres que eu te faça? Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar: mas como é que ele pergunta isso? O cara é cego há muito tempo, não sabe nem perguntar. Mas a pergunta, olha, presta atenção, irmãos, a pergunta que Jesus faz para aquele cego é a seu respeito também, porque um dia haveria aqui uma ministrações, aonde ele perguntaria para você, não é cegueira física, mas de repente a cegueira espiritual precisaria sair da sua vida como tem que sair da minha vida. Ele perguntaria para você: o que queres que eu te faça? Ele pergunta lá para perguntar para você nessa noite: o que queres que eu te faça? O que é? É problema familiar?
É problema com o casamento? É alguma enfermidade dentro da sua casa? Alguma necessidade de alimento, de coisas que você está precisando? O que é que precisa acontecer? É a libertação do vício das drogas? De repente alguém lá está assistindo, eu queria tanto que Jesus me desse a libertação das drogas, não quero mais beber, não quero mais usar drogas. Eis aí, meu amado e minha amada, tenha postura de vencedor e de vencedor, e diga: em Jesus eu sou mais que vencedor. A pergunta que ele faz para o cego, a resposta é lógica. O cego podia dizer: mas não está percebendo que eu estou cego, não é? Mas ele pergunta para as pessoas, por intermédio dessa palavra, essa palavra chega para outros. Bartimeu não deixou passar aquela oportunidade. Ele sabia que ali era uma das últimas chances, ou talvez a última chance. Segundo os historiadores, ele passa poucas vezes ali em Jericó, senão uma vez só. Ele passa por Jericó, ocorre ali uma bênção, e ocorre outra bênção, que é essa bênção do Bartimeu. E ele então entendia que ali era a chance, a oportunidade de cair por terra a miséria, cair por terra os problemas em que ele tinha vivido e estava vivendo. E ele não deixa a oportunidade passar. Não deixe a oportunidade passar na sua vida. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, não deixe a oportunidade passar. Fala para o irmãozinho que está ao seu lado: não deixe a oportunidade passar. Vai ter uma voz que vai dizer para você assim: vai no culto por quê? Vai na igreja por quê? Vai fazer o que lá? Nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Nós somos membros do corpo de Cristo. Quando estamos juntos, há poder e autoridade. O diabo vai falar assim: não precisa ir, fica quietinho no seu canto, como disseram para o Bartimeu, não incomodes ele, não fique gritando assim, grite por socorro, tenha postura de vencedor. É bom sabermos, irmãos, que na direção de Jesus, quando nós vamos na direção de Jesus, como foi Bartimeu, gritando, pedindo socorro, é bom sabermos que é exatamente assim que o Senhor quer que nos aproximemos dele. Está difícil demais. A gente lida com situações, às vezes a gente passando por situação complicada também. Quem é que não passa? No mundo havereis de ter aflições, mas tem de bom ânimo. A gente tem que fazer uma de que está tudo certo, que não tem nada errado, não, glória a Deus. Porque se a pessoa vem para a gente: pastor, estou passando por uma situaçãozinha assim, assim. Eu falo: eu também. Pensou que coisa horrorosa isso? Né, tchau? Eu estou com problema sério. Nem te conto. Senta aqui, eu vou contar a minha história. Olha, história, na verdade, isso que você está passando não é nada, porque eu estou passando por isso também, sabe? Não, gente, o Deus que me alcançou vai alcançar você também. Deus que fez na minha vida vai fazer na sua vida também. Postura de vencedor. Ele gritava e o povo dizia: se cale, mas ele não se calou. O cristão precisa ficar atento quando quer se aproximar de Deus, quando quer se chegar mais perto, porque sempre vai ter uma voz. Às vezes é humanos, às vezes são espíritos do inferno. Paulo escreve aos Efésios, ele vai dizer claramente, se não me falem no capítulo 6, que principados e potestades precisam ser afugentados da nossa vida. Nós temos que ter o capacete da salvação e a espada do Espírito, com o qual nós podemos vencer todos os dardos inflamados do maligno. Ele vai falar na nossa mente, ele vai soprar no nosso coração, ele vai dizer: não adianta, mas nós vamos dizer: adianta sim. Um dia Deus fez na minha vida, um dia Deus fez na vida do fulano, do ciclano, do Bertrano, um dia Deus fez na vida de Bartimeu. Então ele não se alegra com a injustiça, porque ele é amor, ele amou essas vidas, ele me ama também, e ele vai fazer, porque ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. O cristão precisa ficar atento, porque quando queremos nos aproximar, misericórdia. Logo de manhã, como eu já disse, vem a proposta: fique em casa. Está chegando a hora do culto. A hora do culto. Meu Deus, eu não entendo, gente. Alguns poderiam dizer assim: entristeci-me, fiquei triste, entristeci-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Às vezes você vai falar para um dos da casa, o filho, né? Vai falar para o filho, a filha: está chegando a hora do culto. É perigoso ter receber uma palavra meio enviesada ali, né? Não sei se já tiver experiência.
Alguém pode dizer, ela é um chá, ei, chatice, né? Já estou me aprontando, assim. Alguém já lidou com isso que não precisa falar. Não é isso? Logo de manhã, durante o dia, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É hora de ir para o culto. É lá, não é na parte de fora, né, o Guto? Não é? Não é parte de fora, não é no átrio, não é nem no lugar santo. É no Santo dos Santos, irmãos. Aproximemo-nos com certeza, de fé. Ele entrou, o véu foi rasgado de alto a baixo. Está aberto agora o caminho. E como disse o Guto aqui, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Você tem acesso ao Pai. Qual o filho que pede pão e o pai oferece uma pedra? Isso que está escrito na palavra? Não é isso? Não é? Oferece um peixe, vai dar lá uma coisa qualquer. Não vou arriscar falar aqui que eu não decorei, não. Eu decorei, mas esqueci, a idade já não dá mais, né? Às vezes a gente esquece algumas coisas. Mas vamos lá, brincadeira à parte. O pai, gente, ele gosta de dar boas coisas para os filhos. Bartimeu não deu ouvido para as vozes. Na verdade, as vozes contrárias devem servir para nós como um combustível, para nós nos achegarmos mais próximos de Deus. A resposta de Jesus é que nós devemos ter postura. A capa da miséria, dessa miséria visual, tem que cair por terra. Devemos jogar essa capa fora. Jesus é aquele que traz libertação para nós. O que queres que eu te faça? Jesus te pergunta nessa noite. Tendo Bartimeu recebido ali o apoio de Jesus, diz a Bíblia que caiu por terra aquela cegueira, e ele então voltou a enxergar, ele passou a viver uma nova vida. Ele creu e por isso ele recebeu o milagre. A diferença é no crer, a diferença é a postura. É postura, é acreditar que ele pode fazer. Tem alguma coisa impedido na sua vida? Deus pode mudar isso. Deus pode mudar. Deus já mudou muita coisa na minha vida e pode mudar na sua vida também. A cura de Bartimeu foi completa. O mais importante de tudo é ter os nossos olhos espirituais sempre abertos para percebermos. Para encerrar a ministração, já falei 37 minutos, eu gosto de cronometrar para não passar dos 40. Aliás, o plano aqui era falar só 30, né? Me perdoe os irmãos. Mas houve uma mulher também que recebeu a pergunta de um profeta. Não é só Jesus que pergunta: que queres que eu te faça? Nós temos que ter a autoridade de Eliseu. Autoridade de Eliseu. É para o homem isso, irmãos, é para nós que somos servos de Deus. Eliseu pergunta para aquela mulher sunamita: você foi tão generosa, o que você precisa? Que eu me achegue diante do rei, das autoridades, para te dar alguma coisa? Ela fala: não. Ela fala: não precisa de nada. Ele era grato porque ela tinha dado em um quartinho para que ele pudesse descansar, tinha cuidado dele. Ela diz: o que eu posso fazer? E ela fala que não precisa de nada. Ele vai e consulta o Geazi, seu servo. O Geazi diz: ela precisa de um filho, ela não tem filho. E aí então o Senhor, presta atenção nesse desfecho, aí o Senhor então usa Eliseu. Eliseu vai e fala para ela: daqui a 1 ano terás um filho. Não é só Jesus, irmãos. Jesus te comissiona a dizer: olha, você vai ser abençoado. Deus vai mudar a sua situação, Deus vai reverter o seu quadro. O mundo vai ver isso. Aí ela diz assim: não minta para sua serva. Não minta para sua serva. Ou seja, ela estava conformada com a situação. Mas ele ainda diz: você vai ter um filho daqui a 1 ano. E depois de 1 ano, então, ela estava com a criança no braço. Aleluia. O desfecho é o seguinte, irmãos: mesmo que você tenha recebido alguma coisa de Deus, e esse algo já tenha morrido já a esperança, não tem mais esperança, recebi, mas já foi embora. Não. Diz a Bíblia que a sunamita recebe o filho. E ela vive muito bem com o filho. Só que o filho morre, sente dor de cabeça e morre. Mas o Senhor, quando Ele dá uma bênção, Ele cuida da bênção.
A Bíblia diz que essa mulher leva essa criança e para todos com as quais ela se encontra, as pessoas perguntam para ela, não era muita gente, né? Perguntam para ela que tá tudo bem, ela dizia no caminho. Ela não dizia assim como muitos, ela não fazia assim, tá ruim, não andava não, ela, não, tá tudo bem, o filho morto, tá tudo bem. E ela vai até o profeta, aquele que que cumpriu a promessa na sua vida. Ele é fiel para completar a obra. Deus prova aquela mulher e ela chega até o profeta. Ela não queria o Geazi, o servo, que não consegue fazer nada. E quando ela chega para o profeta Eliseu, é dito a ele aquilo que havia acontecido, ele vai até a casa. O Geazi fala, não consegui fazer nada, eu fiz o que o senhor mandou, mas não adiantou nada. Ele vai lá, boca com boca, encosta na criança, deita, debruça em cima, e ele então recebe da parte de Deus a bênção de operar um milagre naquela criança. Você e eu podemos ser milagre na vida das pessoas. É para isso que Deus nos chamou. Talvez alguém já tenha recebido milagre por intermédio da sua vida, tenha recebido bênção por intermédio da sua vida, mas esteja já com o seu sonho apagado, não existe mais vontade de seguir com Jesus, mas você é a boca de Deus, como foi a boca do profeta Eliseu, para aquela mulher sunamita, que recebeu a criança de volta e viveu a vida testemunhando, tanto é que o testemunho dela chegou até nós, nessa noite de hoje, amém? Tenha postura de vencedor, vira por irmão, vai lá para ele aí, tenha postura de vencedor, está doendo aqui, está doendo ali, a situação está complicada, mas Deus vai dar um jeito nisso, Deus vai restaurar a sua vida, Ele vai te dar vitória. E para aquele que está assistindo também, se você crer, você vai ver a glória de Deus brilhar na sua casa, o quadro vai se reverter em nome de Jesus, amém, 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 amém.